Oração a toda hora. Momento devocional. Pai Santo que está no céu, louvado e agradecido é teu santo nome. Louvado seja o Senhor todo o tempo, Senhor, que todos os anjos, arcanjos, querubins e serafins te glorifiquem, Senhor. Nós estamos aqui quedados aos teus pés, confiando na tua autoridade, no teu governo, no teu domínio, Senhor. Abraçando pela fé tuas promessas, abraçando pela fé tua doutrina, teus ensinamentos, Senhor. E entendendo que isso para nós é privilégio. Privilégio ter um Deus sábio, um Deus justo, um Deus tremendo, um Deus glorioso, o Senhor que nos ama. Oh, Senhor, é maravilhoso poder te pertencer, estar na tua presença todas as madrugadas, Senhor, e orar por pessoas que, por mais que nem todas conheçamos, na verdade nós não conhecemos ninguém, Senhor. O Senhor é que conhece, o Senhor é que sonda, o Senhor sabe os seus pensamentos, suas angústias, suas tristezas, suas mágoas, seus aborrecimentos, suas lutas pessoais, íntimas, Senhor, e até mesmo os ataques que as pessoas recebem, as brigas, as contendas, Senhor, as falácias, as narrativas falsas. Pai, em nome de Jesus, socorre meus irmãos, meus amigos, Senhor, socorre meus parentes, meus filhos e filhas, socorre com bênção, com cura, com milagre, meus vizinhos, Senhor, meus cunhados, cunhadas, enfim, Senhor, meus sobrinhos, primos, socorre, Deus, e estenda tuas mãos para abençoar aquele que confia, aquele que toma posse, aquele que ora comigo, em nome de Jesus. Continua conosco, Pai, o que nós pedimos, não só agora, mas para sempre. Amém, Jesus. Muito bem. Que maravilha, estamos em mais um momento de oração e de aprendizado da palavra de Deus. Hoje, dia 20 de dezembro, estamos a 11 dias do fim de ano e também da mudança, né? A partir do dia 1º de janeiro estaremos com um devocional diário. Nós não estaremos mais com temas como estes, assim, muito longos, temas mais curtos, dentro de 7 minutos, 8 minutos. E também estaremos tendo oração a qualquer hora. Pode chegar uma oração no seu celular. Oração por você, por sua família, por sua empresa, por tudo que possamos identificar e orar, né? Estaremos fazendo orações específicas nos grupos, porque oramos antecipadamente, nomeando aqueles que estão no grupo de oração. Se você quiser fazer parte do grupo, você que está no YouTube ou no Facebook, escreva para nós. Deixe lá o seu comentário ou o seu pedido de oração, deixando o seu nome, não é preciso colocar endereço, nada. Se quiser colocar causa, coloque a causa. Estaremos orando por você diariamente. Isso é diariamente. Às vezes oramos 4 vezes no dia. Então tem oportunidade de seu nome estar sendo ventilado por Deus, além de que Deus é aquele que já conhece a lista. E vamos falar para Ele e Ele, consequentemente, entender o quanto você precisa de uma ação divina. Aleluia! Muito bem, como Cristo é mencionado no livro de Apocalipse, hoje nós estaremos fazendo as diferenças e semelhanças, tá? Apocalipse, as diferenças e semelhanças entre os selos, as trombetas e as taças. Nós já demos os selos, as trombetas, e hoje falaremos um pouquinho das taças, tá bom? Como podemos perceber, a maior parte do livro de Apocalipse, do capítulo 6 ao 19, ele tem essa finalidade de nos mostrar sobre o período que nós já falamos, da grande tribulação ou da tribulação. Porém, surgem algumas perguntas.
Os fatos descritos do primeiro ao sétimo selos abertos são antecedentes ou paralelos aos da trombetas tocada e das declarações dos anjos ou das 7 taças derramadas, exemplificando as profecias da primeira trombeta, ocorrerão após o sétimo selo ou poderá ocorrer entre um selo e outro. Temos alguma base bíblica para comprovar que os selos, trombetas, etc., são repetições de um mesmo período? Esse é um ponto que vamos analisar, né? Você aproveita aí para nos ajudar também. Se você quiser dar alguma ideia, falar alguma coisa, deixe lá nos comentários, tanto do Facebook como do YouTube, e nós estaremos atendendo. E pode ir no nosso PV, quem tem o nosso WhatsApp, né? Você poderá ter esse momento conosco, falando no WhatsApp, nós atenderemos de coração. Amém? Bendito seja Deus. Muito bem, versículos de ouro. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, com voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, tinha um arco, e foi dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal que dizia, vem e vê. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas. Verifica aqui nesse versículo que todo mundo fica igual, né? Reis, tribunos, grandes e poderosos, e tanto quanto os servos e os livres estarão juntos no mesmo problema. Estarão passando pelos mesmos tipos de sofrimentos e angústias. O que virá sobre a terra é uma prova clara de que o juízo de Deus vem para todos. Assim como a benção, a chuva, o sol, as 2 estrelas iluminam a todos e ajudam a todos nós, assim o juízo de Deus será para todos. Todos os errados, os mentirosos, os falsos, os hipócritas, os homicidas, os patricidas, enfim, todos os afeminados, todos os idólatras, todos os de malversações, os que caluniam, todos estarão sofrendo juízos na terra. Isso é muito ruim, mas a gente tem que falar. E diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Apocalipse 6, verso 1 a 3, 14 a 17. Observe bem que quem faz isso aqui, quem opera esse aqui, é o Cordeiro. É o Cordeiro que desata os selos e aí dá ordem para que as coisas aconteçam. Verdades inquestionáveis. A repetição dos números 7 no último livro da Bíblia, nos apresenta muitas vezes o número 7 igrejas da Ásia, tá? Apocalipse capítulo 1, verso 4 e 11. 7 espíritos que estão diante de Deus, Apocalipse 1, 4. 7 castiçais de ouro, Apocalipse 1, 12, 13 e 20. As 7 estrelas, Apocalipse 1, 16 e 20. 7 lâmpadas, Apocalipse 4, 5. 7 selos, Apocalipse 5, 1. 7 chifres, Apocalipse 5, 6. Chifre significa poderio, né? Domínio. 7 olhos, Apocalipse 5, 6. 7 anjos, Apocalipse 8, 2. 7 trombetas. 7 trombetas, Apocalipse 8, 2. 7 trovões, Apocalipse 10, 3. 7 cabeças de grande dragão, do grande dragão vermelho, Apocalipse 12, 3.
7 cabeças da besta, Apocalipse 17, 3. 7 taças de ouro, Apocalipse 17, 1. 7 montes, Apocalipse 17, 9. E 7 reis, Apocalipse 17, 10. E tem, se a gente fôssemos aqui colocar a lista do que aconteceu no tempo de Gênesis e assim sucessivamente do número 7. Então, o número 7 ele é peculiar na palavra de Deus, que ele aponta para Deus. Ele é considerado o número da perfeição, que aponta para um Deus perfeito, né? Mas um Deus que julga perfeitamente. As 7 vezes que aparece o juízo de Deus, as 7 taças, 7 selos, 7 trombetas, não significam que Deus, o Senhor, viesse ser injusto com a terra, viesse ser injusto com os homens. Não. O Senhor é justo com todos, esperando que todos se arrependam, que todos busquem o conhecimento, que todos venham para perto de Deus. É isso que a gente precisa ver. Muito bem, nosso destaque diz assim: e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo incenso de incensário, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos. Olha aqui, a oração de todas as pessoas. Então, esta que a gente faz de madrugada aqui, também estão lá diante do papai. Orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono de Deus. E o fumo do incenso, ou seja, o cheiro que subia com as orações do santo diante da mão desde a mão dos anjos até diante de Deus. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu a terça parte das naus. E ouvi um anjo. Olhei e ouvi um anjo que voava pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Apocalipse 8, verso 1 a 4, 9 a 13. Como você está vendo, nós não estamos passando o texto todo, porque nós já passamos em outro momento. Nós estamos na 9ª parte de Apocalipse. Veja só, isso tudo para a gente tentar um entendimento, né, para a nossa vida. Nossa leitura aí vai falar de novo de 7. E vi outro grande e admirável sinal no céu, os 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas. Aqui são as 7 taças, né? 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então, na primeira questão dos selos é o cordeiro, na segunda é a ação dos 7 espíritos de Deus, ou do Espírito Santo, e agora a ira de Deus. A taça é a ira de Deus, porque nelas são consumadas a ira de Deus. E vi um como mar de vidro, misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta e de sua imagem, e do sinal e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro. E tinham harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas, que são as taças, né, de ouro, cheias da ira de Deus, que vi para todo sempre. E o templo se encheu-se como um fumo de glória e de seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Apocalipse 15, verso 1 a 3 e verso 6 a 8. Essa fumaça que ele fala aqui
e se encheu o templo, o fumo, na verdade é uma nuvem branca, que nós observamos ela acontecer no Templo de Salomão e também no santuário, quando Deus falava com o povo. Muito bem, os 7 selos, trombetas e taças são séries progressivas de julgamento divino no Apocalipse, mas diferem em escopo e intensidade. Os selos são o cordeiro, que abrem a tribulação, com eventos globais como guerra, fome, afetando 1/4 do mundo. As trombetas é o Espírito Santo, que detalham esse julgamento, intensificando e afetando 1/3 da terra. E as taças é o Pai, apresentando a sua ira final, completa de Deus, derramada após a 7ª trombeta, com pragas totais devastadoras sobre os ímpios, culminando no Armagedon e no fim do mundo atual, com consequências para todos, como a ira do Pai. Então, às vezes a gente não presta atenção. Então, na primeira, que são os selos, é o cordeiro que abre, que é digno, que morreu, que entregou sua vida, que ressuscitou, que derramou seu sangue pelas pessoas. Quando termina os 7 selos, começa as trombetas com a ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, logo após Jesus ter subido aos céus, ele assume um panorama de visitação, de operação, de manifestação, de distribuições de dons ministeriais, dons espirituais, e ele também enfrentou, né? Ele teve que passar pela rejeição, pelas ofensas, porque ele estando operando no homem, qualquer pessoa que se levanta contra aquele homem não está contra aquele homem, está contra Deus. Foi por isso que o Senhor disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é recalcitrar contra os meus aguilhões. E Saulo pergunta: quem és tu? Por que dizes que eu te persigo? E ele disse: toda vez que você persegue um dos meus, tu me persegues. Então, quando você é perseguido, como está lá em Mateus 7, né? Que bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e disserem todo o mal contra vós por minha causa. Mateus 6, né? Mateus 6. E também Mateus capítulo 5, se eu não me engano, lá por volta do versículo 10 e o 12, mostra a seriedade de um Deus que cuida dos seus, que protege os seus, mas que mesmo que permita a morte deles, saberá julgar e cobrar a justiça, porque Deus é assim, Deus é justo, juiz. E aquele que morre por Cristo, ou que morre em nome de Jesus, não deve morrer com tristeza, mas deve morrer confiante, como foi o caso dos apedrejamentos que ocorreram, né, no caso do sofrimento dos apóstolos de Jesus Cristo, como Tiago, que foi degolado, Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, outro que foi esfolado, outro que foi apedrejado. Nós encontramos logo no início de Atos dos Apóstolos. Então, nós observamos que Deus fará justiça por eles. Nem o sangue do inocente estará sem que Deus julgue a causa do inocente. E aquele que o fez, ele sofrerá os danos por ter feito. Natureza. Primeiro, os selos. Está em Apocalipse capítulo 6, verso 1 a 17. Sobre a natureza, o que é que vai acontecer? Ele introduz a grande tribulação, um período de julgamento quem os abre? O Cordeiro, que é Jesus. Então, Jesus abre e começa o julgamento sobre a terra. Ele permite, então, o início da grande tribulação.
para, como ele diz, como tu guardaste a palavra da minha paciência, eu te livrarei na hora da tentação. Então vai acontecer, já temos que estar conscientes e preparados, porque vai acontecer. O que vai acontecer durante os selos? Os 4 primeiros cavaleiros: conquista, guerra, fome, morte e perde. O 5º selo são os mártires que terão a oportunidade de pedir justiça. E o 6º selo são os grandes sinais cósmicos, que acontecerá em tudo. Cairá absintas, estrelas, ou será um grande estrondo na terra. Enfim, Deus agirá de forma tremenda. O escopo disso, onde ele afeta? Ele afeta principalmente uma 4ª parte da terra. A 4ª parte da terra sofrerá danos irreparáveis. Não terá como restaurar. A terra nem será restaurada como as pessoas pensam, porque novos céus e nova terra, nós já sabemos que é a Jerusalém celestial. Também as trombetas. Apocalipse capítulo 8, verso 1 ao verso 11 e versículo 19. Aonde vai atingir a natureza? Intensifica o julgamento, detalhando o juízo das taças, aludindo às pragas do Egito, mas com impacto limitado, só a 3ª parte. Por que será que Deus, para cada evento, ele tratará com uma série de ser humano? Primeiro, ele ataca, ele permite cair sofrimento para aqueles que vivem na terra no sentido geral. Depois ele vai atingir, através dos anjos, ele vai impactar, como se ele estivesse permitindo que as pragas do Egito ele alcançasse a humanidade toda. Porque assim como os egípcios perseguiram, humilharam os judeus, nós estamos vendo as nações se juntarem contra os judeus. E o povo dele, Deus julga a causa. Ai daquele que se levanta contra uma pessoa inocente, contra uma pessoa que está tentando ser justo, lutar pela vida espiritual dele. E é surpreendido por ataques, por ofensas, por humilhações. Deus está vendo todas as coisas. Então, quem vai tocar as trombetas são os anjos. E os eventos? Fogo, granizo na terra, mar e rios se tornam em sangue, sol escurece, praga de gafanhotos, exército de cavaleiros, tudo isso vai acontecer quando tocar as trombetas. As revelações com os selos, a relação do selo. Então, o 7º selo contém as 7 trombetas, indicando uma progressão, ou seja, uma sequência, né? As 7 taças de Apocalipse estão escritas no capítulo 15, verso 1 a 16 e verso 21. Vai atacar aqui a natureza. Os julgamentos finais, mais severos, completos. Essa, então, será a ira de Deus, que aí não tem precedente, tá? Não tem 1/4, não tem 1/3 da terra. É sobre toda a humanidade. Os eventos, o que vai acontecer? Feridas dolorosas, morte de seres marinhos, rios viram sangue, sol escaldante, escuridão, exército reunidos para o Magedon e um terremoto final com granizo gigante. Onde acontecerá esse escopo? O escopo disso afetam tudo e todos, sem limitações, de terço ou de quarto, de 1/4, tocando na humanidade em penitência. Todos que hoje brincam, eu não creio em Deus, para mim Deus não existe, eu posso viver do jeito que eu quero, minhas decisões, meu corpo, minhas regras.
é meu direito, eu faço da minha vida o que eu quero, eu tenho poder sobre minhas decisões. Realmente, tudo o que fazemos tem repercussão tanto na terra como no céu. Todas as coisas, seja o bem que você pratica, seja o mal que você canta, seja as decisões péssimas que nós possamos tomar, seja as nossas incongruências, as nossas ofensas ao santo dos santos ou àqueles que lhe servem. Vai ter julgamento, vem juízo pela frente. A semelhança entre selos, trombetas e visões das taças. Primeiro, no segundo selo aparece um cavalo vermelho. Na segunda trombeta, a terça parte do mar se torna como sangue, e o sangue é vermelho. E na segunda taça, o mar se torna em sangue, e o sangue é vermelho. Então, por duas vezes, o mar sofre uma grande ação, porque é onde estão as grandes navegações, onde as pessoas pescam, né? E Deus vai tratar com os pescadores. Dizem que os pescadores são dos maiores mentirosos, né? Quem sabe isso não será uma forma de Deus de juízo sobre os pescadores. Na terceira trombeta e na terceira taça, os rios são atingidos com juízo sobre os moradores da terra. Os rios é onde existe mais ligação aos que moram na beira do rio, né? Moram muitas pessoas na beira do rio. Tem os peixes da água doce. E os rios são a água doce que as pessoas tomam. E será afetada, as pessoas sofrerão por causa disso. É muito sério. Nós precisamos ter muito cuidado com a nossa vida, para que nós não venhamos sofrer nesse tempo. A quinta trombeta declara que os ímpios sofrerão um tormento como de um escorpião, quando fere o homem. E na quinta taça, os ímpios morderão suas línguas de dor por causa das suas chagas. Então, o escorpião que pica, né? Que fere a pessoa. E na quinta taça, os ímpios sofrerão com tantas dores que eles, por causa das chagas que eles vão ser atingidos. Que haverá doença, peste. Hoje se culpa um presidente por toda a mortandade que aconteceu num período. Nesse período vai se culpar quem? Quem é que as pessoas vão culpar? Ou será que as pessoas vão continuar, como disse hoje o nosso presidente, quando há um erro, que a gente comete um erro, quando o político comete o erro, ele deve buscar um culpado. Ele deve focar num culpado, ou seja, ser injusto. Porque se foi a pessoa que cometeu o erro, ela tem que assumir o erro dela e não focar para outra pessoa ser culpada, para outra pessoa ser condenada, para outra pessoa sofrer o dano. Conto aqui a história de uma mulher que ela foi morta com crueldade porque disseram que ela tinha mexido com uma criança. E a população, sem dó nem piedade, a matou. E depois foram descobrir que era mentira, que ela não tinha feito nada e que a pessoa que inventou por raiva daquela mulher. A mulher morreu e a pessoa ficou viva. Vai ser julgada? Vai. Mas o ódio, o amargo que aquela pessoa jogou sobre a outra, tirou-lhe a vida. Como é que ela vai pagar a vida daquela pessoa? Ela pode viver o resto da vida tentando pagar e não vai, porque a outra não teve chance de viver e nem de se defender. Aí a população não é julgada nem condenada. Mas será que Deus não julgou cada um que esteve ali batendo, pisando, gritando palavras de ordem? Por acaso Deus é injusto? Diferente dos homens que não podem fazer um juízo
Deus faz o juízo perfeito de todas as coisas. Na sexta trombeta é mencionado o rio Eufrates, de onde se veio um exército de 200 milhões. E na sexta taça, o rio Eufrates seca, pelo qual os reis do Oriente passarão para a Batalha da Magedon. Esses exércitos que se levantam contra Israel, depois vão se dar mal, porque vão encontrar o próprio Cristo lá em cima do Monte das Oliveiras. O sétimo selo, a sétima trombeta e a sétima taça citam vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Imagine como será. Como será a gritaria que haverá, o medo que haverá, o tremor na terra que haverá, e quantos sofrerão por causa dessas coincidências que não são coincidência, né? Muito bem. Na sétima trombeta, bem como na sétima taça, ocorrem chuvas de saraiva. Além disso, na última trombeta, o último sinal e a última taça acontece também a mesma coisa. O anúncio da vinda de Jesus nos céus para julgar pessoalmente e estabelecer o seu reino ministerial ou milenial. Que coisa, né? Muito sofrimento, muita dor. Os selos trazem a introdução sobre a escala global no sofrimento. A trombeta é o detalhamento e a intensificação. As taças é a ira completa do Todo-Poderoso, tudo culminando para o fim. Enquanto durante a abertura dos selos nos parece que os males do planeta estão surgindo como uma mera naturalidade, no tocar das trombetas aparece muitas vezes a atuação dos demônios, e no derramar das taças é enfatizado o juízo sobre os que provocaram a ira de Deus, cada um recebendo a sua própria condenação. Outra grande evidência de que o juízo dos selos, trombetas e taças ocorrerão durante um período de 7 anos. É o estudo no período do governo do anticristo. Isso tudo no período do anticristo. Em outra oportunidade, se Deus nos permitir, vamos aprender sobre esse período detalhadamente, mas de Daniel divide esse período em dois. A metade da semana, que é 3 anos e meio, quando o anticristo governa nações, permitindo a Israel sacrificar normalmente, e outros 3 anos, que é, né, da parte da semana, quando o anticristo perseguirá Israel, começando com a proibição do culto no templo em Jerusalém e até assentar-se no templo como Deus. É uma escala, assim como Deus escala o seu esquadrão de poder para punir, o anticristo tentará escalar o homem para odiar Israel. O ódio do anticristo sobre Israel é muito grande, por quê? Porque de Israel veio o Cristo para salvar a humanidade. Veio o Salvador para a humanidade. Satanás tem ódio da nação israelita, porque se não fosse os filhos de Israel, nós não teríamos nascido o nosso Salvador. Se Deus não tivesse encontrado em Maria, a mulher agradável aos olhos do Senhor, para começar a cumprir seu plano de salvação, seria muito difícil, né? Uma mulher da tribo de Judá que servia o Senhor com simpatia, com alegria, com leveza. Isso só nos traz preocupação no sentido de que se nós não estamos fazendo a mesma coisa. Porque Maria não era única, Maria não era perfeita, mas Maria era lutadora, batalhadora, honrada, fiel e fazia de tudo para ser justa diante de Deus. E com isso foi premiada. Foi a bem-aventurada entre as mulheres. Então que Deus nos ajude a também fazer como a serva Maria, lutar, amar, adorar, ser fiel, andar na presença de Deus, e quando Deus disser alguma coisa, disser: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor, cumpra-se em mim aquilo que Deus quer.
Que Deus nos ajude. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, estamos na sua presença. Sua presença verdadeira, real, sua presença gloriosa, que nos traz, Senhor, alegria constantemente e o prazer de termos certeza que o Senhor está conosco, que o Senhor não abandona. Mas a preocupação, Senhor, diante desta palavra, dos selos, das taças, ou melhor, dos selos, das trombetas, das taças, das pragas, a angústia, Senhor, que acontecerá na terra pela desobediência humana, Senhor, pelo afastamento do projeto de Deus, pela tentativa de subjugar e ofender a santidade do Todo-Poderoso, meu Pai. Pelos homens deixarem de servir a Deus para servir a si mesmo, para aniquilarem o nome do Senhor da terra e tentarem, de alguma forma, dirigir as coisas de acordo com seus pensamentos, suas atitudes, seus propósitos carnais, envenenados pelos espíritos malignos, pelos demônios, pela mentira, pelo engodo, pela falsidade, pela hipocrisia, pela ira, Senhor, pelo engano. Isso, Senhor, é muito triste, porque os homens se encherão de violência, os homens se encherão de razões que não poderão, Senhor, salvá-los quando o Senhor resolver operar. Pai, nos ajuda, meu Pai, a nos converter cada dia para Ti e nos humilhar nos Teus pés, confiar em Ti e colocar em Ti toda a nossa esperança, que és o autor e consumador de nossa fé. E assim, Senhor, prevaleça a Tua vontade na vida das famílias, na vida dessas pessoas, desses batalhadores, dessas pessoas que estão em estado terminal, com doenças graves, doenças sérias. Que o Senhor possa fazer um grande milagre nessa família, essa pessoa também que está avançando, Senhor, no sofrimento em relação à vida econômica, afundando cada dia, sem ter como solucionar. Se o Senhor não socorrer, se o Senhor não amparar, se o Senhor não enviar socorro, será tarde demais, meu Pai. Só o Senhor pode enviar, causar livramento, ter misericórdia. Só o Senhor poderá libertar. Sim, só o Senhor pode nos ajudar, meu Pai, a nos converter cada dia diante de Ti, Senhor. Por isso, me coloco a Teus pés, na busca em favor de todas essas pessoas que estão nesses grupos de oração conosco, onde chega no Facebook, no YouTube, onde chega, Senhor, nos compartilhamentos, que as pessoas possam ser abençoadas, tocadas, que as pessoas possam sentir a Tua real atitude de bênção, de graça, de milagre, meu Pai. Que o Senhor destrua as forças de Satanás, que o Senhor jogue por terra todo o poder do inferno, da vida e do lar dessas pessoas, da família dessas pessoas, que ele se retire do meio deste casal que está tentando sobreviver. Aumenta o amor de um pelo outro, Senhor, dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais. Que haja mais compreensão, mais amor, mais dignidade entre eles. Que haja perdão, meu Pai. Que o Senhor possa refugiar essas pessoas com um abrigo, Senhor, seguro que Tu és. Senhor, perdoa os pecados, perdoa nossas vidas, nos santifica na verdade. Oramos pela nossa nação brasileira, pelos estados e municípios, oramos pelos bairros, oramos, Senhor, pelas ruas onde moramos, oramos, Senhor, pelas pessoas que nós amamos, pelas evidências da Tua bondade na vida de milhares de milhões, Senhor, porque o Senhor está acima de tudo e de todos. Por favor, Deus, triunfa conosco, perdoa nossos pecados, nos santifica, Senhor, através da Tua palavra, nos perdoa cada vez que pensarmos coisas que sejam contrárias à Tua santidade, meu Deus. E recebe nossa adoração, nosso louvor e a nossa gratidão, Pai, por tudo que o Senhor fez, faz e fará por nós, Senhor, porque santo és
glorioso és. Continua conosco, a nossa família, nesse final de ano, Senhor, não nos deixe sozinhos, por favor. Por favor, abençoa nossos lares, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Porque santo tu és para sempre, meu Pai.